Que burrada fez o VAR no jogo Tottenham-Liverpool. A solução encontrada para a análise dos casos mais sensíveis do futebol foi o problema no jogo grande da 7ª jornada da Premier League. Inconcebível como o VAR foi capaz de tamanha burrada, atrocidade com o futebol. Golo limpo de Luís Dias para o Liverpool e o VAR, pura e simplesmente, sem cautela, sem frieza, para analisar o lance e pode comprometer aqui o crescimento do Liverpool na competição. Tudo é possível e tudo pode acontecer. O VAR que existe para não permitir que situações como a que vivemos no sábado aconteçam no futebol, para que não existam desigualdades no tratamento de lances que mereçam ou precisem de uma análise mais minuciosa. Foi o VAR que não teve a sensibilidade para analisar uma jogada, um golo que colocaria o Liverpool em vantagem no jogo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos olhar para a 7ª jornada da Premier League e, claro, não tem como dar voltas a este assunto, que é o erro já reconhecido pelo organismo que rege a arbitragem no Reino Unido, no futebol todo, em Inglaterra, que é o erro humano, como eles consideram, grave, que aconteceu no jogo Tottenham-Liverpool, o jogo grande da 7ª jornada da Premier League. O Tottenham com um homem a mais, Liverpool com um homem a menos, já tinha acontecido a expulsão de Curtis Jones. O Liverpool marca numa assistência de Mo Salah para Luís Dias, que coloca a bola na baliza em posição legal, golo limpo. Claro, o árbitro de campo ouviu o seu assistente, que levantou a bandeirinha depois da jogada concluída para anular o golo do Liverpool, mas depois o VAR intervém e diz ao árbitro check complete, ou seja, está tudo bem, está tudo limpo, checagem completa e eu concordo com o que você decidiu. O que se sabe no dia de hoje, domingo, enquanto eu gravo este vídeo, é que o árbitro deduziu, o VAR no caso, deduziu que o árbitro de campo validou o golo. Para que deduzir? Onde é que estava a atenção do VAR? O que aconteceu naquela cabine? Porque o VAR não estava com atenção naquele jogo. O VAR e o AVAR, que é o assistente do VAR, deduziram que o árbitro assinalou o golo a favor do Liverpool e quando ele diz check complete, ou seja, a avaliação completa, está tudo bem, tudo checado, está a confirmar a decisão anterior do árbitro principal, que foi golo. Porque o VAR achou que o árbitro tinha assinalado golo, quando na verdade era um golo anulado. Tudo isso criou uma celeuma e piorou muito mais quando o VAR coloca a imagem na tela com os dizeres checking offside, goal, e na imagem que parava, porque ele não usou as linhas, não nos deram a ver as imagens com as linhas, só o posicionamento dos jogadores, vê-se logo o pé do jogador do Tottenham a colocar o Luís Dias em jogo. Ou seja, foi uma grandíssima confusão que coloca em xeque o VAR da Premier League, do futebol inglês. O querer ser rápido, dinâmico, diferente dos ingleses, às vezes os faz tropeçar, e neste fim de semana foi um tropeço gritante, gigantesco, uma decisão errada e, como eu já disse aqui, vai ser histórico, vamos sempre nos lembrar desse lance. E se no final da temporada o Liverpool perder o campeonato por 1 ou 2 pontos de diferença, este jogo, este momento particular vai sempre fazer correr muita tinta. Vamos sempre nos lembrar deste momento mau do VAR do jogo Tottenham-Liverpool em casa do Tottenham.
o organismo que rege a arbitragem em Inglaterra já se desculpou, já admitiu o erro crasso que cometeram meia hora depois da partida, mas não reverte o jogo. Não acontece absolutamente nada que vá fazer com que este resultado deixe de existir. O Tottenham venceu e está decidido. Nada mais acontece num jogo impróprio para o Liverpool. 2 expulsões, uma na primeira parte de Curtis Jones e outra na segunda de Diogo Jota. O Liverpool a jogar com 9, ainda a jogar com 10, foi quando o Luís Dias, depois dos 30 minutos, marcou este golo que foi anulado. 2 minutos depois, o Tottenham chega a 1-0, golo de Son. E pertinho do intervalo, o Liverpool ainda conseguiu fazer o golo da igualdade por Gakpo, que foi 1-1 até pertinho do fim, quando toda a crueldade do futebol, que é apaixonante para um lado e traumática para o outro, entra em cena e Matip faz o golo na própria baliza, já bem pertinho do final do jogo, dando a vitória para o Tottenham por 2-1. A jogar com 10, o Liverpool foi melhor que o Tottenham. A jogar com 9, o Liverpool conseguiu suportar, porque o Tottenham não criou superioridade para evidenciar a superioridade numérica que tinha no jogo. O Liverpool foi sempre muito mais equipa, dando muito boas respostas aos ataques do Tottenham e saindo a jogar para jogar. Aqui toda a inteligência e capacidade de Jurgen Klopp de montar a sua equipa numa estratégia de luta, de guerra, de defender o resultado, que ficou quase a ser conseguido dentro da casa do Tottenham. O Tottenham teve volume de jogo no início da segunda parte, mas Alisson respondeu à altura às investidas do Tottenham, quer por Maddison, também por Son. O Liverpool foi muito melhor no cômputo dos 90, mesmo a jogar com 10 primeiro, a partir do minuto 26, e depois com 9 a partir dos 60, 69 67, 69 da segunda metade. Foi muito mais equipa que o Tottenham, que deixou a desejar um pouquinho, porque esperava-se que o Tottenham fosse ser mais conjunto, ir para cima do Liverpool, criar mais oportunidades, tirar bola do Liverpool, tirar capacidade de profundidade ao Liverpool. Ao contrário, o Liverpool ainda colocou o Tottenham para defender, a segurar as cordas, ainda foi para cima para tentar levar uma vitória do Norte de Londres. E se fosse um empate, estava perfeito, porque o Liverpool estava a jogar em condições de pura sobrevivência diante do Tottenham, que agora é segundo colocado na tabela classificativa, com 17 pontos, atrás do Manchester City com 18 pontos. Um início de temporada espetacular para o Tottenham, com todos os revés e porquês. O Tottenham está na linha da frente na Premier League, segundo atrás do Man City, que teve a sua invencibilidade quebrada. Perdeu para o Wolverhampton por 2-1, num jogo em que se percebeu completamente que a roda que faz girar este automóvel do nome Manchester City é Rodri, e quando esta roda não está na engrenagem, é muito complicado de se ter um bom futebol. Sem o espanhol, o Man City foi uma equipa incaracterística, irreconhecível. O Wolverhampton conseguiu criar volume de jogo diante do campeão inglês. Marca primeiro numa infelicidade, autogolo de Rúben Dias, numa saída de bola rápida, e Pedro Neto fez ali uma jogada incrível, e quando ia finalizar, a bola bateu no compatriota, no outro português, Rúben Dias, e entrou na baliza de Ederson. O Man City ainda voltou para o jogo, empatou com Julián Álvarez num belo livre, muito bem cobrado, o livre do argentino, que faz o 1-1, e o Wolverhampton já teve tempo para marcar mais um, fazendo assim então o 2-1, quebrando a invencibilidade do Man City, que tem 6 vitórias em 7 jogos, mantém a liderança na Premier League com 18 pontos, e
O Wolverhampton somou aqui a sua segunda vitória na competição. Quem também venceu e com uma margem expressiva e num jogo onde se ressalta o altruísmo da equipa foi o Arsenal, que é uma das 3 equipas que lidera a tabela classificativa da Premier League, também com 17 pontos atrás do Tottenham. Aqui a diferença está no golo average e nos golos sofridos. O Tottenham, o Arsenal, é que eu ia falar agora, venceu o Bournemouth por 4-0 num jogo muito bem feito pela equipa de Mikel Arteta. Muito capaz, muito autossuficiente, um jogo muito bem controlado. O Bournemouth não deu muita luta a este Arsenal, que venceu com golos de Saka, Odegaard, White e ele, Kai Havertz, marcou o seu primeiro golo como jogador do Arsenal, num gesto belíssimo da equipa do Arsenal, numa grande penalidade que ele converteu. Saka já tinha marcado o seu golo, Odegaard já tinha também convertido uma grande penalidade, e quando ocorreu a situação para o terceiro golo do Arsenal, os jogadores do Arsenal decidiram dar a bola a Kai Havertz para que ele então fizesse o seu primeiro golo com a camisola do Arsenal. Foi um gesto altruísta e muito bonito. Este é o futebol. Quando não são as guerras, são os ensinamentos da convivência social que sobressaem e demonstram toda a beleza e humanidade do futebol. E muito bom para Kai Havertz, que descarrega assim toda a energia que estava a pesar, porque não conseguia finalizar, não conseguia se encontrar com as redes, não conseguia marcar, e faz um golo que o deixa mais aliviado, com certeza. E o quarto golo do Arsenal foi então marcado por White. Também tivemos uma goleada à moda antiga. Esta é a Premier League, golos não faltam, emoção muito menos. O Aston Villa derrotou o Brighton de forma expressiva, expondo todas as fragilidades defensivas do Brighton. O Brighton vinha fazendo uma sequência incrível, parecia uma equipa perfeita. Não é perfeita. É uma equipa extraordinária, maravilhosa, com um futebol belíssimo de se ver jogar. Apesar dos 6 golos sofridos, ainda teve tempo para criar um bom volume no seu ataque, mas não foi capaz de converter. E o Villa entrou atropelando o Brighton. Até o intervalo estava a ganhar por 3-0. Era um atropelo que a defensiva do Brighton tremia quando a equipa do Villa subia, e os ataques do Villa muito rápidos, muito concertados entre os homens da frente. Todos tocam na bola, todos se envolvem na criação da jogada que vai ser finalizada. Foi um jogo de meio-dia e meia, né? 12 horas e 30 minutos, mas parecia um jogo de final de tarde tão intenso e emocional, que foi uma bela vitória do Aston Villa. E finalmente, quem também venceu na Premier League, quem também venceu não, né? Parece que o Villa não tinha vencido ainda na Premier League, o Villa já venceu alguns jogos na Premier League. Quem conseguiu a primeira vitória na competição foi o Luton Town. O Luton Town venceu o Everton em casa, 2-1. E lá temos o Luton com a sua primeira vitória, superando o Burnley, que ainda não venceu nenhum jogo na Premier League. Vitória por 2-1 diante do Everton, que vai fazer uma temporada de peleja. Vai ser muito complicada a temporada do Everton, porque não estabiliza, não consegue manter aqui o equilíbrio, vitórias, empates ou vitórias e vitórias, não consegue engrenar numa sequência positiva. Há sempre um tropeço pelo meio para a equipa do Everton. Vitória também do West Ham, diante do Sheffield United por 2-0. O West Ham continua a fazer uma bela campanha na Premier League. Também vitória do Newcastle por 2-0 diante do Burnley. E o Brentford e Nottingham Forest empataram a 1 golo. E a jornada encerra na noite de segunda-feira, quando se defrontarem Fulham-Chelsea no derby do futebol inglês. Derby de Londres. Vão jogar então Fulham e Chelsea para encerrar esta jornada da Premier League, que fica com certeza marcada pelo
erro crasso, uma nódoa na toalha branca da arbitragem que vai com certeza colocar em xeque o VAR e vai fazer levantar aquela velha questão dos que não concordam com o VAR, que é: para que o VAR? Se o VAR tira a emoção do futebol, se o VAR não é capaz de analisar um fora de jogo, se o VAR, que é o elemento que tem que estar mais atento, distrai-se e arruína uma equipa. Já se criam várias teorias da conspiração contra o Liverpool, mas os responsáveis do Liverpool não olham para este lado, para este caminho. Acreditam sim que foi um erro. Eles não questionam a idoneidade de quem esteve no VAR, mas a competência desta pessoa que viu o erro, não foi capaz de logo reverter a situação, e só depois do final da partida é que eles conseguiram perceber o que realmente aconteceu e fazer então o retrato público, a retratação pública, para reconhecer que existiu um erro humano gravíssimo, como diz a própria nota da PGMOL, que é o organismo que rege a arbitragem na Premier League e no futebol inglês no seu todo. Já ia encerrar, mas preciso falar que o Manchester United perdeu em casa com o Crystal Palace 1-0. As coisas não estão boas em Old Trafford. Existiu ali uma lavagem de imagem no jogo da Taça da Liga Inglesa, na vitória por 3-0 diante de um Palace modificado, e já se dizia que o Man United jogou um bom futebol, que as coisas vão voltar ao normal. Não foi nada disso que vimos no sábado. O Man United incapaz de criar jogadas e travar o Crystal Palace. Eu ainda não percebi porque as individualidades do United estão tão anuladas, apagadas neste início de temporada, porque o Ten Hag não consegue pôr essa equipa a jogar. Existem muitas coisas por se explicar na equipa do Manchester United. E é isso. Não se esqueça de subscrever o canal, de curtir este vídeo, de comentar, compartilhar com mais pessoas, e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, um grande beijinho.